Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou falar para vocês, sobre a trigonometria necessária para as questões de Física, certo? Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar suas sugestões aí, certo, pessoal? Bem, vamos lá então. Primeiramente, explicar duas situações. Na trigonometria, certo? Nós temos inúmeras funções, mas para a física nós precisamos de principalmente duas, que são as funções seno e a função cosseno. Algumas questões também pedem função tangente, mas aí é para quem já está mais avançado, né? Aqui, como a ideia é mais o básico, certo? Vamos focar nessas duas situações, certo? Mas bem, de onde é que surgem essas funções seno e cosseno? Tá? Elas surgem de um chamado círculo trigonométrico, que é justamente esse círculo que eu coloquei aqui para vocês, certo? O que é um círculo trigonométrico? É um círculo, né? Primeiramente, ideia mais lógica, e este círculo possui um raio valor 1. Isso é um círculo trigonométrico, é um círculo de raio 1. Tá? E bem, o que acontece? A seno e o cosseno são nada mais do que pontos do plano cartesiano desse círculo trigonométrico que a gente diz que corresponde às projeções deste raio, né? Claro, muitos detalhes aqui não são necessários de entender, mas pegar o ponto principal. Tá? E essas funções seno e cosseno vão depender deste ângulo θ. Por isso que eu coloquei seno de θ, cosseno de θ. Ok? Bem, o seno a gente diz que seria esta parte aqui, esta altura, que é o que a gente chama de seno. Seno do ângulo θ. E esta parte aqui, que eu estou rabiscando, é o que a gente chama de cosseno. Cosseno do ângulo θ. É como se fosse, vamos dizer assim, as sombras. Né? O cosseno seria a sombra, até então o eixo horizontal, e o seno seria a sombra no eixo vertical. Tá? Mas o mais importante não é entender o círculo trigonométrico, mas entender o triângulo que tiramos daqui. Certo? Porque se a gente for desenhar um triângulo com base nesse círculo, deixa eu fazer aqui com algumas retas, fica melhor. Certo? Fazer uma reta aqui e uma reta aqui. Certo? Bem, aqui estaria presente o ângulo θ. Aqui teríamos o valor 1. Isso aqui seria mostrado o ângulo reto, pois vemos que temos um triângulo retângulo aqui, certo? O próximo ponto é falar justamente deste cara. E essa parte a gente vai trazer, né? Esta parte a gente vai trazer para cá, né? Ou seja, aqui ficará quem? O seno do θ. E este cara aqui, que é o cosseno, vai ficar nesta parte, certo? Ou seja, temos ali as medidas deste triângulo retângulo, tá? Que é seno, cosseno e o que seria a hipotenusa lá do Pitágoras, certo? Bem, isso aqui é importante a gente ver pelo seguinte, agora a gente não fala mais de cosseno horizontal, seno vertical, não. A gente fala que o cosseno é o valor adjacente ao ângulo. O que significa adjacente? É como se fosse ao lado. Enquanto o seno é o oposto ao ângulo. Né? O lado dele, né, o seno, o comprimento aqui, ele não está, vamos dizer assim, servindo para montar o ângulo, vamos dizer, não está encostando no ângulo. Já o cosseno, por outro lado, sim, ele está aqui junto ao ângulo, adjacente a ele. Certo? E bem, isso aqui é importante agora pelo seguinte, se nós tivermos outro triângulo, por exemplo, agora um triângulo um pouco maior, mas que eu posso dizer que aquele ângulo é o mesmo, o ângulo θ, tá? E aqui ainda está presente um ângulo de 90 graus, eu posso dizer que este triângulo um pouco maior é nada mais do que este triângulo pequeno expandido. Tá? Se aqui eu vou colocar um valor A, que seria, né, a hipotenusa agora, o que significa? Que de 1 para A é qualquer valor, eu simplesmente multipliquei pelo A.
certo? E o triângulo ele tem essa característica de que todo o comprimento de cada lado vai sempre seguir a mesma proporção. Então, cada um desses valores aqui vai também ser multiplicado pelo mesmo fator. É como se eu aumentasse o triângulo a vezes. Então, aqui nós teríamos a cosseno de θ e aqui a seno de θ. Eu coloquei um pouquinho mais embaixo aqui para não pegar no vídeo, né? Então, veja aqui o que eu tenho aqui. Uma relação entre cada uma dos catetos do meu triângulo retângulo em função do que seria a hipotenusa, certo? E isso aqui é muito importante. Por quê? Porque na física, principalmente nas leis de Newton, muitas vezes vai aparecer vetores que vão se apresentar na diagonal. Por exemplo, um vetor força, daí temos ali uma diagonal, um ângulo θ. A parte horizontal, a gente pode muito bem dizer que é F cosseno do ângulo. E a parte vertical, F o seno do ângulo. Como se fosse neste triângulo retângulo aqui, fazendo a comparação, né? Porque se eu colocasse a seta aqui, eu tenho justamente o triângulo novamente. Então, a utilidade dessa parte da trigonometria é justamente essa, de conseguir desassociar vetores, né? Pegar um vetor na diagonal e conseguir separar, porque lá na física é visto depois que vetores perpendiculares entre si, eles são independentes um do outro. Ou seja, se eu aumentar esta parte aqui, este aqui não vai ser aumentado junto, ele vai se manter, né? Embora o resultado final mude. Mas os vetores separados entre si são independentes, e isso é muito importante saber, certo? E lembrando que o cosseno ele sempre é adjacente ao ângulo, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma situação desta maneira, em que eu preciso me focar neste ângulo, aqui está o cosseno, aqui está o seno. Cosseno adjacente, seno oposto, né? Um outro exemplozinho aqui, ok? Então, aí se dá o porquê de ter que precisar de funções trigonométricas, né? Mas as principais são seno e cosseno, certo? Temos também a função tangente, tá? Que pode ser encarado como, na verdade, ela é definida como a divisão entre seno e cosseno, ok? Que no triângulo retângulo pode simplesmente ser a divisão entre esses dois catetos, daí então, né? Tu consegue achar a relação entre eles, certo? Porque daí eu posso simplesmente pegar dois valores, se um é a seno, o outro a cosseno do ângulo θ, eu acabo tendo o mesmo valor, consigo cortar eles ali, certo? Então, bem, pessoal, a ideia de trigonometria aqui, as funções básicas, era isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas ou sugestões, coloquem nos comentários, certo? E não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo. E, bem, desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.